De todos os nomes de livros, de todos os títulos de livros gigantes e estranhos, eu tenho certeza que talvez esse seja o título de livro mais esquisito ou enorme que você já ouviu. Eu vou ler aqui porque é impossível decorar. O Tratado Descritivo do Brasil e descrição verdadeira de todo o estado pertencente à coroa de Portugal, da fertilidade dessa província, de todas as aves, animais, peixes, bichos, plantas que nelas há, e dos costumes dos seus naturais. Esse livro é de 1587 e foi escrito por Gabriel Soares de Souza. E é um dos primeiros livros que foi escrito em território nacional ou em território de um lugar chamado Brasil, que era colônia de um país chamado, de um império chamado Portugal. Das muitas coisas que a gente pode falar sobre esse livro, e julgando só pelo título, é sobre a importância do que nós poderíamos chamar natureza, recursos naturais, nesta terra mesma, chamada à época já de Brasil, e hoje, já há algum tempo, já há alguns séculos, do nosso país Brasil. Não é só aqui, tá? A natureza é um foco central da literatura ocidental e oriental. Óbvio que nem toda literatura aborda os seres de natureza, a ecologia, os biomas, os seres vivos para além do homem de um modo geral. É claro que a gente espera que a literatura, que é uma arte que busca tanto falar das relações humanas, que ela se paute pelas relações entre seres humanos, pelas relações sociais, seus aprendizados, suas frustrações, seus interesses, suas realidades, seus amores, etc, etc. Mas, invariavelmente, o ser humano fala de natureza. A natureza é possibilidade de perpetuação de nossa espécie. Em última instância, a natureza é, no mínimo, o substrato em cima do qual nossa vida se aporta. Particularmente, o tema da natureza me interessa demais. E eu acho que deve interessar todo mundo. Afinal, as previsões sobre o nosso futuro em relação à natureza do planeta não são as melhores previsões da história. O consumo exacerbado dos combustíveis fósseis, a desigualdade social que gera miséria, que gera restos, que gera material não devidamente aproveitado e reaproveitado, o nosso lixo industrial, nossos componentes químicos que não são biodegradáveis, eles nos levam à destruição em massa do bioma ou talvez não a destruição, mas a transformação de nossa biosfera numa outra coisa. E essa outra coisa que se torna é uma outra coisa que não permite a manutenção de comunidades humanas saudáveis e plenas. E o tema da natureza me toca demais porque eu, tanto quanto muitos de nós, temos um passado, uma raiz muito presente em questões da natureza. Quantos de nós não somos filhos da terra, nós, pé vermelho do interior, não temos parentes que vieram do mundo rural, que são do mundo dos sítios, das pequenas propriedades, dos lavadores, dos leiteiros, dos produtores de gado, que passaram a sua vida no campo. Quantos de nós não temos aí um passado sertanejo, o passado dos sertões, que marcam grande parte da cultura brasileira? Talvez seja possível pensar que a cultura brasileira pode ser dividida geograficamente em duas partes. Ou ela é uma cultura de grandes cidades, que são capitais, e no geral as grandes capitais são todas no litoral do Brasil. Claro, herança de nosso passado de colonizados. E, do outro lado, as pequenas cidades do interior. E as cidades do interior são sempre sertões. São sertões do sul, são sertões do sudeste, são sertões do centro-oeste, são sertões do nordeste, são sertões da região amazônica, mas são sempre sertões. Se a gente pensar dessa maneira,
a gente pode pensar que chegou mais que na hora da gente estudar a história da literatura brasileira, olhando, tendo como pauta, tendo como ponto, tendo como cerne as relações com a natureza. E é isso que eu fiz um pouco no meu estudo de pós-doutoramento na Universidade Estadual de São Paulo, no curso de letras. É o que eu fiz. Meu pós-doc está acabando e eu me sinto meio em débito com o meu pós-doc. Eu me sinto em débito porque eu produzi artigos e já num outro vídeo anterior, que eu vou deixar aqui, que eu falo sobre o que é ser doutor e tal, eu deixei meus artigos que publiquei ali, vocês dão uma olhada para quem se interessar, se você se interessar. Eu publiquei artigos, eu dei mini cursos, oficinas, webinários, conheci muita gente interessante, produzi com gente muito interessante, estabeleci parcerias de conhecimento, de pesquisa, de troca, tudo muito sensacional. Mas o problema é que estudar as representações de natureza na literatura brasileira é um trabalho por demais pretensioso. Eu sabia que eu não ia acabar. Eu tinha certeza que um pós-doc era pouco. Não porque pós-doc é pouco. Pós-doc é muito legal e é muita coisa. É a primeira vez na vida que a gente tem o direito de estudar um monte sem produzir uma tese. Isso é muito legal. Mas o trabalho é muito importante. E o trabalho não é para uma pessoa só. Então, por isso eu estou aqui no nosso canal dividindo isso com vocês. Eu não vou refazer meu percurso do pós-doc e nem vou ficar seguindo à risca o meu projeto de pós-doutoramento. Mas, ao contrário, eu quero expandi-lo. Eu quero expandir no sentido de dialogar tanto com aquilo que eu acho importante que eu estudei na literatura brasileira, como também com aquilo que eu acho que está no mainstream, que está dialogando com a cultura pop, que está dialogando com os interesses das pessoas, das comunidades que eu vejo e frequento aqui nas redes sociais. Ou seja, eu quero trazer o meu pós-doc para todo mundo e para a gente estudar junto. Se esse é o nosso canal de divulgação acadêmica, de divulgação científica, por que não colocar para todo mundo a possibilidade da gente estudar umas coisas juntos e melhorarmos nosso repertório e aprofundarmos num conhecimento que eu acho que aponta cada vez mais para o século XXI e para os próximos séculos vindouros. Bom, então como vai funcionar? Eu trouxe aqui uma pilhazinha de livros. E eu quero propor esses livros para estudar com todo mundo, para a gente ler junto, para a gente pensar junto. Ah, professor, agora você está com mania de professor, você quer dar aula no YouTube e todo mundo vai ter que ficar estudando, vai dar prova? Não, nada disso, é óbvio que não. Ninguém é obrigado a ler nada. Quem não quer ler, não leia. Inclusive, eu não sei se eu vou conseguir disponibilizar esse material para vocês via PDF, de qualquer modo. Se eu conseguir disponibilizar links que eu acho, links legais, né, em todos os sentidos do termo legal, né, que eu possa compartilhar, eu vou deixar aqui para que vocês possam ter acesso a esses livros. Ou, quem quiser ler, compra. Ah, você não vai deixar um cupom na Amazon pra gente? Não, não vou porque a Amazon nem sabe que eu existo e o nosso canal é pequeno. Não tem parceria nenhuma de cupom nenhum. Fica a dica. Amazon, estante virtual, paga nós. Manda aí que a gente quer, tá bom? Então eu vou propor esses livros. Esses livros essa escolha de livros que eu fiz, ela é um resultado de um casamento. É o casamento do meu interesse, da minha pesquisa. Livros que li em parte ou que li inteiros ao longo do meu projeto, do meu trabalho de pós-doutorado e que eu gostaria de reler, repensar e rearticular, como também livros que eu acho que são livros que estão no mainstream, que estão circulando, de autores que estão circulando, que estão na boca das pessoas e que são importantes para a gente pensar, digamos assim, para a gente tentar pensar de modo crítico o papel das representações de natureza na literatura brasileira e não só na literatura brasileira, nas literaturas de um modo geral. Eu não quero aqui fazer um trabalho acadêmico de restringir, restringir, restringir. Eu quero deixar aberto. Olha, nós seres humanos fazemos arte. Nós produzimos arte. A arte é sempre um artifício. Em sendo artifício, a arte não é natural. A arte, ela é artificial. O homem, porque produz, porque cria, se torna quase que divino, uma vez que Prometeu roubou o fogo dos céus, dos deuses, e nos deu, porque nós não tínhamos dentes, asas, presas e nada.
Então ganhamos a única ferramenta possível para nós, que seria o fogo da razão. Então nos tornamos quase que como deuses, nos tornamos criadores. Muito que bem, mas parece que quanto mais criamos, mais nos distanciamos da natureza, uma vez que os seres de natureza, eles são criadores de sua própria realidade, de modo a não distanciar-se dela no processo produtivo. Então, tudo que criamos nos faz artistas e, por vezes, mais apartados da natureza. Será? Será que é isso? Será que é isso que nos faz querer constantemente retornar à natureza? Como filhos perdidos de um processo de natureza que precisam se reintegrar porque as suas artes e as suas indústrias te jogaram tão para longe, nos jogaram tão para longe da nossa essência mais verdadeira? Não sei. Eu não sei. O que eu sei é que a gente precisa pensar melhor a nossa relação com o mundo natural, com os seres de natureza, porque ecologicamente falando a gente não está muito bem. Eu quero aqui trazer certezas? Não. O nosso canal é o canal da cultura crítica. Eu quero apenas pensar a cultura e fazê-lo de modo crítico. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, segue a minha listinha apresentação dos livros. Não que a gente vá ler nessa ordem, tá? Mas tá aqui. Louvor à Terra. Uma viagem ao jardim, de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano. Esse daqui livro tem uma sobrecapa, olha lá. Você tira a capinha primeira dele e ele vai virar essa capinha verdinha aqui, ó. Tá vendo? E o Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano contemporâneo que está radicado na Alemanha. E ele tem, por exemplo, livros como A Sociedade do Cansaço. Teve inscritos aqui no canal que vieram falar, pô, lê Byung-Chul Han. Talvez não seja esse o livro de Byung-Chul Han mais famoso que todo mundo esperou, mas esperou que eu viesse aqui ler. Mas me chamou muita atenção porque ele fala de natureza e ele fala do desejo do filósofo, desse filósofo ele mesmo, com o seu jardim, resgatar um sentido de natureza. Então, poxa, eu acho que vale a pena. O Byung-Chul Han está bastante na moda, está na crista da onda e eu acho uma postura bastante interessante que vai nos ajudar demais a pensar várias coisas. Continuando a lista, Eduardo Viveiros de Castro, Metafísicas Canibais. Eduardo Viveiros de Castro é considerado talvez o herdeiro do grande antropólogo Lévi-Strauss, né, do estruturalismo francês e tal. E depois foi pós-estruturalista também, enfim, mas independente da categoria de pensamento que ele se enquadra, o Lévi-Strauss é um antropólogo, era um antropólogo que escreveu Tristes Trópicos e tal. E o Eduardo Viveiros de Castro é considerado talvez um dos mais importantes antropólogos herdeiros da tradição do Lévi-Strauss, né? E ele tem esse livro interessantíssimo, Metafísicas Canibais. Se vocês encontrarem outros livros de Eduardo Viveiros de Castro, podem ler para discutir no dia que eu apresentar questões sobre esse livro aqui, porque o texto dele é muito coeso. Se você pega outras obras do Eduardo Viveiros de Castro, ele vai estar circulando na mesma questão. Ele é alguém que estuda o pensamento dos nossos povos ancestrais, dos povos indígenas deste grande continente chamado América, que resolvemos chamar América, muitos preferem chamar de Abiyala, né? No pensamento decolonial preferem chamar de Abiyala, mas enfim, fiquemos com esse nome mais famoso, infelizmente, talvez América, né? O Eduardo Vieira de Castro, ele encontra no pensamento dos indígenas, das mais diversas etnias e povos, ele encontra uma raiz comum, uma raiz rizomática, deleuziana, né? Um modo de ver dos indígenas da América que se aproxima do modo de Deleuze ao pensar rizomaticamente as realidades, no sentido de multiplicidades de humanismo. Vale muito a pena. Terceiro livro, Antônio Cândido, Os Parceiros do Rio Bonito. Eu acho muito legal esse livro, porque esse livro do Antônio Cândido é um livro que deu errado. Ele deu certo por dar errado. O Antônio Cândido queria estudar a questão do caipira e da música caipira, e daí ele começa a não encontrar tanta possibilidade de estudar isso,
ele cria mais a questão do cururu e ele acaba indo para a questão da sociedade do interior do estado de São Paulo. Eu acho esse livro muito valoroso porque ele diz da gente aqui no interior do estado de São Paulo. É um livro de para nós, caipiras. Eu não sei você, mas eu me considero um caipira, né? Eu me considero um caipira, filhos de caipira, vindo de uma tradição de caipiras, de trabalhadores da terra, gente pé vermelho, aqui de Piracicaba que fala porta, cadeira, né? Às vezes eu me esqueço do meu sotaque, porque para cada lugar que eu vou eu arranjo um sotaque novo para mim, mas é só ficar um pouquinho mais bravo e empolgado que já começa cadeira, porta. E ele faz uma pesquisa, o Antônio Cândido, esse daqui é o trabalho, se não me engano, de doutorado dele, que ele faz uma pesquisa aqui na região de Bofete, passa por Anhembi, Tietê, em que ele faz uma pesquisa da questão da sociedade do interior, desse sertão paulista. Assim, acho muito valoroso, acho muito interessante, e eu acho que é uma obra que precisa ser revisitada e que ficou talvez deixada de lado nos estudos de Antônio Cândido. Quando se fala de Antônio Cândido, é um Antônio Cândido muito mais sociólogo, antropólogo, do que o Antônio Cândido, teórico da literatura nessa obra, sabe? E eu acho que vale muito a pena a gente dar uma olhada e conhecer, tá? Próximo livro vocês vão conhecer porque virou um filme muito famoso, tá aqui, ó. Na Natureza Selvagem, do Jon Krakauer, que é um jornalista, né? A dramática história de um jovem aventureiro. Ele é um jornalista, saiu pela Companhia das Letras e virou aquele filme que a trilha sonora é maravilhosa, pelo Ed Vedder e tal, que todo mundo conhece. Eu acho de antemão, eu já tinha vontade de falar já desse livro, mas eu só sei o filme, então não vou falar do livro. Mas o filme eu acho que muita gente, não vou dizer que entendeu errado, né? Porque, enfim, entendeu do modo como destacou e como recortou melhor para si. Mas esse filme é uma tragédia e tem uma, assim, e esse filme, o filme, eu imagino que o livro também, supondo uma correspondência bastante possível, direta, ele é uma tragédia de um jovem apaixonado pelo ideal de busca da natureza, mas que essa busca pela natureza, na verdade, faz com que ele recuse certos lados de nossa natureza, que seria a natureza solidária. Vamos pensar. Não vou dizer mais nada. Eu posso estar errado também, eu não li o livro, eu só vi o filme. Eu poderia comentar o filme, mas vamos pro livro, né? Mais livros. João Guimarães Rosa, Manuelzão e Miguelim, o primeiro capítulo desse livro aqui. Nessa minha edição antiga, que foi a edição que eu estudei quando caiu no vestibular. O primeiro capítulo é o Campo Geral. Campo Geral é a história do Miguelim, né? E esse livro está na lista da FUVEST agora, né? Para quem vai prestar FUVEST 2024, está na lista da FUVEST. Então eu quero focar no Campo Geral, mas eu quero ler a segunda história depois, que é a história, uma história de amor, né? Que vai falar do Manuelzão. Me interessa demais esse jogo dessa história. E bom, Guimarães Rosa é sertão, né? Guimarães Rosa são sertões, assim. Vale demais a pena. Próximo livro. Tcharam! Saiu pela editora Sextante e pelo Manual do Mundo, pelo Iberê e pela esposa dele, que eu sempre esqueço o nome. Eu vou ver aqui. Porque mania de esquecer o nome dela. Acho que vai falar aqui. Vai. Vamos ver. Mari e Iberê, isso. Iberê e Mari. Eles têm o Manual do Mundo e eles traduziram esse livro que é um clássico para os praticantes de bushcraft, né? Guia e Sobrevivência na Natureza, do Dave Cattenbury. Um abraço para o amigo Emerson Facão, que faz uma leitura muito legal dessa obra, que já coloca aqui, ó, guia de, ele corta o sobre, e guia de vivência na natureza, porque o bushcraft, né, que são as artes mateiras, as artes do mato, e eu também sou praticante de bushcraft, tem um canal, o Caipira Bushcraft, quem quiser acessa lá, tá paradinho, mas existe, tá firme e forte lá. Pra gente que pratica as artes mateiras, a questão é muito mais do que sobreviver. Não tá preocupado em sobreviver como quem compete, como quem desbrava, como quem quer colonizar a natureza. Não, a gente quer entrar no mato, se integrar ao mato e sair do mato. E não deixar vestígio no mato para que a preservação ambiental, a educação ambiental floresça. E não a nossa vaidade chegar lá
e acabar com o mato, destruir, pisar e queimar e tacar fogo. Não é isso bushcraft, né? E talvez quando fala guia de sobrevivência, fala, se precisar, bote a mata inteira para baixo para você fazer a fogueira enorme. Não é isso. Né? E o guia não é isso. O Manual do Mundo está muito bem traduzido, está adaptado para o português, para a realidade brasileira, com flora e fauna brasileira, porque o Dave Canterbury, se não me engano, ele é canadense, ele não é brasileiro, é americano ou canadense, se não estou enganado. E é muito valoroso. É um livro cheio de técnicas importantes, de macetes legais. Quando eu for falar desse livro aqui, do Guia de Sobrevivência à Natureza do Dave Canterbury, no nosso caso, Guia de Vivência a Natureza de Dave Canterbury, eu vou publicar esse vídeo aqui no Cultura Crítica e vou publicar também no canal Caipira Bushcraft, que é o meu canal do coração das práticas mateiras, que quando raras vezes eu vou pro mato e eu tô com paciência e disponibilidade de filmar, eu filmo, coloco uma coisa lá e falo de equipamentos e tal, vale super a pena. Tá certo? Próximo livro, Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Ganhou aqui o prêmio Oceano e Jabuti recentemente. Foi 2022, 2020, eu não me lembro, foi recentemente ele ganhou. Saiu um livro novo aqui do Itamar Vieira Júnior, depois do Torto Arado. E esse livro novo que saiu, se eu não me engano, já está nas mãos do nosso querido sócio, do nosso querido empreendedor aqui do Cultura Crítica, nosso querido intelectual, professor Rodrigo Soares de Cerqueira, e eu acho que logo, logo ele vai fazer uma resenha crítica bem legal e eu vou estar trazendo aqui para vocês. Mas eu vou falar do Torto Arado, o Rodrigo já falou, eu vou deixar depois fixado aqui embaixo nos comentários, tem um texto do Rodrigo que saiu na revista Piauí, se não me engano. Eu acho que é aberto ao público em geral. Eu não falei com o Rodrigo ainda, eu acredito que esteja lá disponível e eu deixo para vocês sobre Tortarado. Tá? Já fica com a leitura do Rodrigo sobre a obra e eu vou ler a obra, vou terminar de ler a obra e a gente vai juntos comentar sobre ela, tá certo? Para não ficar na literatura brasileira e passou para o Canadá e tal, agora vamos lá. Tá aqui Olga Tokarczuk, Sobre os Ossos dos Mortos, que saiu pela editora quem? Todavia, tá? É um livro de uma escritora ganhadora do Nobel, tá aqui, ó, Prêmio Nobel de Literatura. Ela é polonesa, tá? E tem uma obra, esse livro é um suspense, pelo que eu dei uma olhada aqui, é um suspense, e é um livro que vai falar que vai estar bastante engajado com questões ambientais, com questões de terrorismo e natureza. Tá bom? E por último, mas não menos importante, nada menos e nada mais que ele, teremos que ter aqui a voz dos nossos povos indígenas. Então, ó, livro de peso. A Queda do Céu. Palavras de um xamã Yanomami. Davi Kopenawa e Bruce Albert. Esse livro tem uma história muito interessante porque esse livro ele é assim escrito pelo Bruce Albert, antropólogo francês, mas nas conversas, na verdade, o livro é do Davi Kopenawa, a autoria do Davi Kopenawa e do Bruce Albert, que o Davi Kopenawa falava, né, em Yanomami, na língua Yanomami, e o Bruce Albert copiava e anotava em francês, fazia anotações e intervenções. Esse livro sai primeiro na França e recentemente foi traduzido para o português. Olha que loucura. Foi primeiro para a França e depois para cá. E bom, é o Davi Kopenawa, que é talvez um dos mais expressivos xamãs vivos que estão neste plano terrestre aqui conosco, da floresta amazônica. E bom, dispensa apresentações. Um dos grandes xamãs do pensamento indígena, da cosmogonia de pensamentos indígenas, porque não há um pensamento indígena. Né? Eu quis trazer muito Davi Kopenawa aqui, porque no meu pós-doc eu entrei em contato com escritores indígenas, especialmente com a escritora Trudruá do Rico. E ali ela trouxe uma informação que me deixou muito tocado. Assim, quando teve a Constituinte de 88, que foi a reunião da Assembleia Constituinte, que se reuniu políticos, né, das câmaras brasileiras para se discutir e fazer uma Constituição. Ali teve a participação de povos indígenas, como, por exemplo, a Eliane Potiguara e o Ailton Krenak, tem a cena famosa do Krenak, que ele está se pintando de genipapo, discursando e tal.
ali, né, que a gente está na questão da liberdade dos povos indígenas, demarcação de terras, tudo constitucional, não tem nada coisa de comunista. Eu não sei porque o Brasil tem a mania de não cumprir aquilo que ele promete. É constitucional, tá lá. Beleza. Ali, depois eu me lembro de um webinário com a do Rico, que ela fala que não foi imediatamente que os indígenas tiveram direito de autoria. Olha que como assim não tem direito à autoria? No Brasil, até se não me engano, 92, um livro não poderia ter por autoria um indígena. Se ele publicasse um livro, ele não seria mais considerado indígena, ele seria considerado um indígena aculturado e, portanto, ele estaria longe das suas tradições, estaria longe das suas raízes e, portanto, por exemplo, não teria direito à terra, uma vez que ele não é um indígena mais, ele é um indígena aculturado, como se escrever numa língua que não a do povo dele, como se falar numa língua do povo dele, diminuísse ele enquanto nacionalidade, enquanto povo. Percebe o problema de ordem ética e jurídica que é isso? Então, assim, a gente tem uma literatura indígena forte no Brasil recentemente, porque recentemente se reconheceu o direito dos indígenas de escreverem e de serem senhores de sua própria palavra. É um absurdo. Como assim? Os indígenas estão aqui muito antes da gente, precisou passar mais de 500 anos, 510, 515 anos de uma vez que chegou o colonizador aqui, para que se reconhecesse o direito de autoria intelectual de escritores indígenas. Então não poderia faltar nessa nossa lista um autor indígena. Tem um conjunto de autores indígenas muito importantes para a gente estudar, né? E não vou entrar agora no mérito de toda essa literatura, porque talvez fosse um estudo à parte. O que eu quero é nesse jogo, nessa nossa expressão aqui de livros sobre natureza, né, pegar talvez o mais expressivo, o mais grandioso de todos eles, que é e mais experiente, né? Que é o Davi Copenaua, para a gente pensar juntos aqui. Tá certo? É uma leitura de fôlego. Eu vou deixar aqui para vocês a pergunta: com qual livro a gente começa? Eu vou deixar questionário para vocês de algum modo perguntando qual deve ser a ordem dos livros que a gente deve ler. Se já quiser sugerir, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, deixa o comentário aqui, professor, queria começar com esse livro, queria começar com o Copenaua, queria começar com a Olga Tokazuki, queria começar, vamos pegar fora de ordem aqui, eu queria começar com Na Natureza Selvagem, ou enfim, vamos começar com algum, né? Espero que vocês escolham, se vocês escolherem, escolho eu, tá certo? E essa é a proposta, a gente fazer aqui do canal um lugar da gente estudar junto, e não só de eu trazer o conhecimento para vocês, tá certo? Deixa comentários, fala do que gosta, do que não gosta, aproveita para dizer com que livro você quer que comece e não esquece de, aqui no cantinho tem o nosso QR Code, por favor, clica, doe, tem uma galera doando, muito obrigado, nós precisamos de mais doações, precisamos de, né, substância para poder comprar o feijão, para poder comprar livro, porque eu não ganho nada de nenhuma editora. Editoras, por favor, se associem ao canal Cultura Crítica, né? E tamo junto, tá ok? Lembrando que, paralelo a isso, tem a produção do nosso querido amigo professor Rodrigo Cerqueira, e que com certeza está vindo com mais obras, e que eu vou trazer o roteiro aqui para vocês, e que, enfim, o canal se propõe agora a trabalhar com esse eixo de questões de natureza, mas não será o nosso único eixo, e com certeza intercalaremos outras coisas, como análise de filmes, críticas de séries e questões em geral, tá certo? Esse é o canal Cultura Crítica, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui. E fique até o final, siga o nosso canal, colabore, vai ter aqui o endereço de e-mail, que é o endereço Pix, para você fazer doações para o canal. Muito obrigado, aquele abraço.